No último vídeo sobre a história do eletromagnetismo, nós vimos como os quase 2.500 anos de desenvolvimento do que nós chamamos de eletromagnetismo clássico ganharam um fechamento com os trabalhos de Maxwell. Nós vimos que através de 4 equações, Maxwell foi capaz de descrever todos os fenômenos eletromagnéticos da época. E além disso, as suas equações previam a existência de ondas eletromagnéticas que viajam através do espaço com a mesma velocidade que a luz. Se as redes sociais existissem na época do Maxwell, seria praticamente impossível de competir com a bio dele. Só que para que nós possamos entender melhor o que são essas ondas e como elas se propagam, nós precisamos entender o que essas 4 equações de Maxwell realmente significam. Mas antes de começar, nós temos que entender o conceito de campo, que é essencial no estudo do eletromagnetismo. Nós não podemos ver campos, mas nós podemos notar os seus efeitos. Você pode imaginar o campo como sendo algo que nós representamos através de flechas e que sai radialmente de cargas elétricas e está presente em todo o espaço. A direção para a qual ele flui depende de se a carga é positiva ou negativa. Além disso, a intensidade desse campo cai conforme nos afastamos da carga. Ou seja, cargas que estão próximas umas das outras sentem uma força muito maior de repulsão ou atração do que cargas afastadas. E é exatamente esse campo que permite que 2 cargas elétricas interajam. Isso é, quando nós temos 2 cargas lado a lado, os campos elétricos dela interagem, gerando a força de Coulomb. Da mesma forma que o campo gravitacional da Terra afeta os objetos ao seu redor, como a Lua, o campo elétrico de uma carga afeta as outras cargas ao seu redor. Como nós não conseguimos ver um campo elétrico, pode ser um tanto quanto difícil de entender como ele funciona. Mas não aqui, não no Ciência Todo Dia, o meu trabalho é fazer isso tudo ficar fácil de entender. Pense no campo elétrico como sendo uma espécie de carteiro. A função dele é carregar a informação da carga elétrica onde ele foi gerado até as cargas mais próximas. Ele precisa fazer isso porque assim essas cargas sabem exatamente onde ele, no caso o campo, foi gerado e como elas devem reagir a esse campo. E isso também serve para as cargas próximas. Todas estão enviando informações umas para as outras através dos seus próprios campos elétricos. Essa troca de informação entre cargas usando o campo faz elas se atraírem ou repelirem dependendo do sinal da carga elétrica dessas partículas. Você também pode ver o campo elétrico como uma espécie de guia que diz como deve ser a força elétrica para cada ponto do espaço dependendo de quanta carga nós temos nesse ponto. De forma mais precisa, um campo elétrico é uma quantidade vetorial, que para cada ponto do espaço indica quanta força uma partícula com carga elétrica sente naquele ponto. E se ainda está difícil, eu tenho mais um último exemplo. Imagine o vídeo de uma câmera termal. Para cada ponto da imagem existe uma temperatura, e essa temperatura é representada pela cor na imagem. Quanto mais quente, geralmente mais vermelho. Mas essa imagem representa um campo de temperaturas. Isso é, para cada ponto do espaço que a câmera filma, existe uma temperatura associada, que nós representamos pela cor. Um campo elétrico é a mesma coisa, mas trocamos temperatura, que é uma quantidade escalar, por um vetor do campo elétrico, que tem intensidade, direção e sentido. E a relação entre campo elétrico e força é bem simples. A força de um campo sobre uma carga é a carga da partícula vezes o vetor do campo elétrico na posição que a partícula está. E nós precisamos entender bem esse conceito de campo, porque aí fica muito mais fácil de entender os efeitos eletromagnéticos. Foi justamente isso que Maxwell fez. Ele criou relações matemáticas que descrevem como campos são criados e mudam com o tempo. A primeira equação de Maxwell, hoje conhecida como Lei de Gauss da eletrostática, foi desenvolvida inicialmente em 1835 por Gauss. Ela mostra que cargas elétricas geram campos elétricos. E a primeira equação de Maxwell nos dá um jeito de associar a intensidade de um campo elétrico com a quantidade de carga. E o contrário também funciona. Isso é, se nós temos uma caixa, mas notamos que existe um campo elétrico saindo dela, nós podemos calcular qual é a carga elétrica dentro da caixa sem abrir ela. Quanto mais carga, mais campo. Se o campo aponta para fora da caixa, isso significa que as cargas são positivas. E se ele aponta para dentro da caixa, as cargas são negativas. Outra forma de colocar isso que deixa mais óbvio o poder da lei de Gauss é a seguinte. Se nós sabemos como o campo elétrico se comporta na superfície dessa caixa, nós podemos calcular quanta carga tem dentro. Ou seja, de uma informação literalmente superficial, nós tiramos uma informação mais fundamental, que é a quantidade de carga. A outra contribuição importante do Maxwell, junto com o Faraday, foi introduzir o conceito de campo de uma forma mais geral e melhor definida. De forma geral, cargas elétricas geram campos elétricos, e cargas gravitacionais, que é a massa de um objeto, geram campos gravitacionais.
E esses campos descrevem qual seria a força sentida por uma partícula numa dada posição. Muitas vezes nós representamos esses campos por linhas de campo. Quanto mais linhas próximas, mais intenso é o campo. Muitos problemas em eletromagnetismo são tratados como uma partícula imersa em um campo elétrico ou magnético. Isso é importante de saber porque significa que partículas carregadas positivamente seguem o sentido apontado pelas linhas do campo, enquanto partículas carregadas negativamente seguem o sentido contrário. Um outro tipo de problema bem famoso em eletromagnetismo é como os campos variam. Isso é, como que os campos mudam com o tempo. Mas logo nós vamos chegar lá. Antes disso, nós temos que falar de magnetismo. Nesse momento do vídeo você pode estar pensando, se cargas elétricas geram campos elétricos, será que campos magnéticos são gerados por cargas magnéticas? A resposta para essa pergunta é não. E ela é dada exatamente pela lei de Gauss do magnetismo, também conhecida como a segunda equação de Maxwell. Por algum motivo, uma carga magnética livre, que nós também chamamos de monopolo magnético, nunca foi observado na natureza e por isso nós acreditamos que eles não existam. Esse é um tema aberto na física moderna e é estudado em diversas áreas como teoria de grande unificação e supercordas. E da mesma forma, a segunda equação de Maxwell nos informa como campos magnéticos se comportam. Mas mais importante, ela nos diz que não parecem existir esses monopolos magnéticos. Polos magnéticos na natureza só vêm em pares. Se existe um polo norte, existe um polo sul. Você nunca pode ter um polo norte ou um polo sul separado sozinho no universo. Talvez vocês já tenham percebido que essas duas leis, ou essas duas equações, basicamente nos dizem que campos elétricos e magnéticos estáticos existem e também como eles se comportam. Só que ainda não respondemos como eles se relacionam. No vídeo anterior nós vimos que Ørsted deu os primeiros passos experimentais em direção a uma resposta, demonstrando que campos elétricos e magnéticos na verdade são exatamente a mesma coisa. A formulação matemática dessa ideia foi desenvolvida em dois pontos importantes da história. Em 1845, o matemático Franz Ernst Neumann revisitou os trabalhos de Faraday, que discutimos no último vídeo, e criou a primeira formulação matemática desses fenômenos. Uma nota importante, existiram vários cientistas extremamente importantes com o sobrenome Neumann. Então é importante a gente saber de qual deles a gente está falando. Neumann percebeu que ao movimentar um ímã através da bobina, Faraday estava na verdade alterando o fluxo de campo magnético através dela. Percebam o seguinte, a variação desse fluxo magnético induz uma corrente ao longo da bobina, que consequentemente induz um campo elétrico e essa corrente induzida, por sua vez, também vai gerar um campo magnético. O que se observa é que o campo magnético gerado pela corrente induzida se opõe à variação do campo magnético gerado pelo ímã, porque o sistema naturalmente tende a retornar para a situação de equilíbrio original. Isso é, se nós aproximamos um ímã de um fio, o fio gera uma corrente elétrica, que por sua vez gera um campo magnético que tenta anular o campo magnético do ímã se aproximando. Esse é o motivo pelo qual essa equação desenvolvida por Neumann possui um sinal negativo, que gera muita confusão. E isso tem uma certa similaridade com a ideia de inércia. O campo induzido tende a resistir à mudança. É por causa desse sinal que nós usamos a regra da mão direita para saber o sentido da corrente dado um campo magnético apontando na direção do seu dedão. Essa equação é conhecida como a lei de Faraday-Neumann e é também a terceira equação de Maxwell. Ela diz que variações no campo magnético geram campos elétricos e correntes. E não só isso. Se o campo magnético varia ou se move num sentido, o campo elétrico criado tem uma direção perpendicular a esse movimento do campo. Por exemplo, se a intensidade do campo magnético aumenta meio que para baixo, um campo elétrico circular se forma perpendicular ao movimento do campo magnético. Esses efeitos acontecem enquanto os campos estão se movendo, e por isso que o estudo desses fenômenos é chamado de eletrodinâmica, e não eletroestática, que seria o caso em que tudo estaria parado. Assim como a dinâmica estuda a causa dos movimentos, a eletrodinâmica estuda a origem das variações em campos magnéticos e elétricos. E não se esqueça que campos elétricos e magnéticos são vetoriais. Então eles podem mudar tanto na intensidade, quanto na direção e no sentido. A lei de Faraday-Neumann, em conjunto com os experimentos do Faraday, nos mostram que variações em um campo magnético geram campos elétricos, e que esses campos gerados são perpendiculares ao campo magnético inicial. Essa ideia, por enquanto, pode ser a mais abstrata de todas, mas ela vai ficar mais compreensível quando juntarmos com a quarta e última equação de Maxwell.
Em 1861, Maxwell complementou a já bem estabelecida Lei de Ampère para explicar um fenômeno em aberto na época, que era o campo magnético dentro de um capacitor. Já se sabia que quando uma corrente percorria um capacitor, cargas eram acumuladas nas placas e, logo, um campo elétrico era gerado entre essas placas. Isso é tipo um dos princípios de como capacitores funcionam. Só que além desse campo elétrico, também era observada a existência de campos magnéticos nessa região, e isso ainda não tinha uma explicação. Inspirado nesse problema, Maxwell propôs a existência do que nós chamamos de corrente de deslocamento. Essa corrente, apesar de não ser formada por cargas elétricas, percorria o vácuo do capacitor na forma de um campo elétrico que variava. Ou seja, a corrente de deslocamento não é feita de cargas e sim de campos elétricos. E isso é extremamente bizarro e contraintuitivo. Essa hipótese foi comprovada experimentalmente e era o ingrediente que faltava para entender melhor a natureza desses campos. Percebam que um campo magnético variando gera um campo elétrico que também varia perpendicular, que por sua vez gera um campo magnético perpendicular e por aí vai. Um primeiro exemplo completo seria um ímã atravessando um fio circular de cobre. O ímã em movimento gera um campo magnético em movimento. Esse campo magnético em movimento induz um campo elétrico que gera uma corrente elétrica no fio. Mas esse campo elétrico induzido está variando, ou seja, é um campo elétrico em movimento, que induz um outro campo magnético, que gera um outro campo elétrico, que gera um outro magnético. Ok, chega. Até aqui vocês já desistiram de mim. E eu nem tô tentando complicar as coisas. Vocês podem perguntar se isso acontece para sempre. E a resposta é sim. Na verdade, o que está acontecendo aqui é uma onda eletromagnética, que nada mais é do que uma oscilação nos campos elétricos e magnéticos que se propaga. Essa oscilação entre os dois campos se propaga através do espaço exatamente como uma onda e com a mesma velocidade da luz. No caso do exemplo anterior, aquilo seria a radiação elétrica emitida por sistemas elétricos em geral, que é uma luz que não é visível aos olhos humanos. De toda forma, Maxwell tinha acabado de provar que a luz deveria existir a partir das 4 equações do eletromagnetismo. E o mais interessante é que nenhuma dessas leis fala explicitamente de luz. A primeira descreve campos elétricos gerados por cargas, e a segunda afirma que monopolos magnéticos não existem. E as duas últimas dizem o que acontece com campos elétricos e magnéticos quando eles variam no tempo. Simples, direto e bem suportado experimentalmente, e qualquer coisa melhor do que isso é impossível. Mas juntando as 4 equações do jeito certo, nós temos uma equação que descreve uma onda formada puramente por campos eletromagnéticos. E essa onda se move na velocidade da luz e carrega energia e momento assim como a luz. Então, o que será que ela pode ser? Exatamente, ela é a luz. E isso é um dos resultados teóricos mais bonitos da física. Assim como Newton, que buscando resolver o problema da gravidade unificou as leis que governam os movimentos dos planetas com dos corpos aqui na Terra, Maxwell partiu com o objetivo de entender campos elétricos e magnéticos, mas acabou descobrindo uma teoria matemática que descreve a origem, funcionamento e a maioria dos fenômenos ópticos conhecidos. As ondas eletromagnéticas previstas por Maxwell hoje em dia têm inúmeras aplicações tecnológicas e dominam a ciência moderna. Você encontra ela nos rádios, celulares, raio-x, Wi-Fi, motores elétricos, micro-ondas, aparelhos de ressonância magnética e, bom, uma infinidade de outras coisas. Eu acho que vocês entenderam o meu ponto. Porém, será que essas ondas são exatamente iguais em todos os casos? E a resposta é não. Como nós vimos no capítulo de ondas, a luz também pode ter diferentes frequências. E o que acontece é que cada uma dessas aplicações utiliza ondas eletromagnéticas que estão em uma faixa diferente do que nós chamamos de espectro eletromagnético, com frequência e comprimento de onda diferente. Vamos lembrar que, assim como para uma onda mecânica, aqui nós também podemos definir um comprimento de onda e também associar uma frequência de oscilação. Assim, quanto maior a frequência, menor será o comprimento de onda e vice-versa. É exatamente por esse motivo que as ondas de rádio são perfeitas para transmitir informação entre longas distâncias. E o raio-x é perfeito para estudar uma fratura interna no seu corpo. As ondas de rádio podem chegar até 100 km de comprimento de onda. E o fato de elas serem tão grandes faz com que elas não sejam capazes de penetrar no seu corpo e interagir com as suas células. Logo, tanto as ondas de rádio como as de micro-ondas são perfeitamente seguras para a sua saúde. Os raios-x pertencem ao outro extremo do espectro eletromagnético, podendo ter entre 0,01 e 10 nanômetros de diâmetro, que é o tamanho típico das moléculas do seu corpo.
E por isso, eles devem ser utilizados com muito mais cuidado, podendo ser prejudiciais em excesso devido à interação com essas moléculas. Em poucas palavras, você pode pensar que ondas eletromagnéticas interagem com objetos da mesma ordem de grandeza delas. Apesar dos vários anos de história discutidos no decorrer desses 2 últimos vídeos, a teoria eletromagnética está longe de estar completa e ainda existe muito a ser feito. Após o desenvolvimento da mecânica quântica, a busca por uma teoria que unifique as duas áreas se tornou alvo de pesquisadores ao redor do mundo. Grandes progressos já foram feitos, como a unificação entre força eletromagnética e a força nuclear fraca através da eletrodinâmica quântica, reduzindo a quantidade de forças fundamentais da natureza de 4 para 3. É certo que o futuro guarda grandes novas descobertas para o eletromagnetismo. Mas qual será a próxima? Muito obrigado e até a próxima.